Paz do Senhor para todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos iniciando esta campanha, essa campanha que tem um tema muito glorioso, muito bonito, que está baseado no texto sagrado, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e o versículo 14, que diz: por esta causa me ponho de joelhos. É um tema muito glorioso e, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações nessa noite, baseado dentro desse texto sagrado. Quero desejar a todos uma boa noite e que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe em nome de Jesus. E que essa mensagem ela possa edificar os vossos corações e trazer a cada um de nós o desejo de nos colocarmos diante da presença de Deus, independente das nossas razões, independente daquilo que precisamos ou aquilo que queremos que o Senhor faça, mas que a palavra, a mensagem, ela possa edificar a nossa alma e nós possamos ter o desejo de sempre estar diante da presença do Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo aqui no capítulo 3, versículo 14, ele disse: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O versículo 15 diz: de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Meus amados irmãos, essa epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios é considerada uma epístola de prisão que Paulo escreveu quando estava preso na cidade de Roma entre os anos 62 e 63. Irmãos, era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. E os principais objetivos de Paulo era ajudar esses conversos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e da igreja e promover a união, particularmente entre os membros gentios e judeus, porque a igreja ela era formada por gentios e judeus. E também era Paulo queria incentivar os santos a resistirem às forças do mal. E Paulo faz essa segunda oração. Essa é a segunda oração que Paulo faz aqui nessa carta, na carta aos Efésios. E aqui o apóstolo Paulo disse: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Meus queridos irmãos, qual era a causa que fez com que Paulo se colocasse de joelhos na presença do Senhor? A razão era para que a igreja de Éfeso ela fosse interiormente fortalecida e desfrutasse agora as mais altas possibilidades da nova vida em Cristo Jesus, e que os novos convertidos, novos cristãos, experimentassem em sua totalidade todos os privilégios espirituais concedidos por Deus aos homens. Esse era o objetivo de Paulo, essa foi a razão pela qual Paulo se colocou de joelhos diante da presença de Deus. Era para que a igreja, os crentes, os irmãos, eles pudessem se aprofundar no conhecimento de Deus, para que assim eles pudessem obter os privilégios espirituais que Deus havia concedido aos homens, ou seja, que Deus tem o prazer de conceder aos homens. Aí ele disse: por esta causa eu me ponho de joelhos. Irmãos, de joelhos, a pessoa orar de joelho é uma postura da oração. Nós vemos que existem várias posturas da oração.
Não é proibido orar de pé, não é proibido orar sentado, não é proibido orar deitado, porque isso nós vemos na Bíblia muitos homens e mulheres de Deus que oraram em vários tipos de postura. Mas Paulo aqui, ele disse: eu me ponho de joelho. Para os judeus, a posição habitual de oração era de pé, com os braços estendidos para o céu. Você pode ver isso em Mateus capítulo 6, versículo 5, e também em Lucas capítulo 18, os versículos 11 e 13. Mas o fato de Paulo ajoelhar-se dá a entender a intensidade e a urgência de sua petição. Quando alguém se prostrava diante da presença de Deus, estava expressando uma profunda emoção, seriedade e reverência diante da presença do Deus que criou os céus e a terra. Paulo aqui, ele se coloca diante de Deus de joelhos, para que a igreja de Éfeso ela pudesse conhecer o amor de Cristo em todas as dimensões. Em todas as suas dimensões. Por quê? Porque quando nós passamos a conhecer o amor do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as dimensões, isso nos leva a ter um amor maior pelo Senhor, um desejo maior de conhecê-lo. E quando nós nos apegamos a Deus, temos esse desejo de conhecer mais o Senhor, aí Deus, pelo seu amor, Ele nos congratula ou Ele nos recompensa com os privilégios que são concedidos por Ele, pelo Senhor nosso Deus. São privilégios que Deus dá para nós. Aí você pode me perguntar e dizer: irmão Moisés, quais são as dimensões, quais são essas dimensões do amor de Deus? Paulo escrevendo aqui no capítulo 3 e os versículos 18 e 19, ele disse, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora, quais são essas dimensões que Paulo fala aqui? Essas dimensões, ou seja, essas 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, são as 4 extremidades da cruz. Ou seja, vamos enumerar. Primeiro, a largura. A largura, meus queridos irmãos, abrange a todos indistintamente. Veja o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A largura desse grande amor de Deus, o insondável amor do nosso Senhor Jesus Cristo, abrange a todos os moradores do universo, a todos os moradores da terra. Foi por isso que Jesus ordenou aos discípulos a ir pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o propósito de Deus, o desejo do Senhor é que todos conheçam o seu inefável amor. Quando o homem conhece o amor de Deus, ele se apega ao Senhor e não tem como largar. Segundo, o cumprimento. O cumprimento abrange todos os tempos. Veja que esse cumprimento abrange todos os tempos. Veja o que Paulo disse no capítulo 1 e o versículo 4. Ele disse: assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí Paulo disse aqui: antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Quer dizer que esse cumprimento, ele abrange todos os tempos, todos os períodos e todas as gerações. Veja que o amor de Cristo, ele nos alcançou, ele nos abrangeu, e hoje nós temos esse privilégio de estarmos na presença do Senhor, porque o seu amor nos alcançou. Você pode ver isso também em 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 9. Terceiro, a altura do amor de Deus. Essa altura, meus amados irmãos, ela
se estendeu até o céu para trazer o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou da sua majestade, como Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 6 a 8. Você pode até ler aí, se você quiser. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, e o versículo 6 a 8 ele disse: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Ele disse: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja que a altura, ela se estendeu até o céu e trouxe o Senhor Jesus Cristo, que deixou toda a sua majestade, toda a sua glória, para se fazer homem, para vir aqui na terra se fazer homem, para nos resgatar e nos mostrar a dimensão do seu grande amor. E isso com um propósito, para que um dia ele pudesse nos levar para o céu de onde ele veio. E a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar, porque João falou lá no capítulo 14, versículo 1 a 3. João escreve o que Jesus falou. Ele disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. Glória ao nome de Jesus, estejais vós também. Glória ao nome do Senhor. E a qualquer momento o som da trombeta soará. Nós iremos ouvir a voz do arcanjo, alarido, e seremos transladados num abrir e fechar de olho ao seio de Abraão. Seremos levados às mansões celestiais para morar com o Senhor para sempre e eternamente. E quarto lugar, Paulo fala da profundidade do amor de Deus. Que profundidade é essa? Essa profundidade fala do sofrimento infinito que o Senhor Jesus suportou por cada ser humano para expiar os nossos pecados. Essa é a profundidade do grande amor de Deus, é que ele suportou todo o sofrimento que parecia ser infinito, para expiar os nossos pecados, para tirar de nós o pecado que nos levava à condenação. Mas o Senhor Jesus, ele suportou, mostrando a profundidade do seu grande amor para conosco. Como disse o salmista no Salmo 18, versículo 5, ele disse: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aqui fala do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o alto sofrimento que ele pagou por nós, para nos ver diante da sua presença, adorando, glorificando o seu nome e esperando o retorno dele para nos levar para os céus. Meus queridos irmãos, e uma das coisas que nós entendemos no texto é que toda pessoa que se prostra diante de Deus, independentemente da sua causa, Deus ouve e atende as nossas orações. Mas por que, irmão Moisés? Porque quando nós nos colocamos de joelhos, quando nós nos ajoelhamos diante da presença do Senhor, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos dependentes exclusivamente dEle. Nós somos dependentes exclusivamente dEle e estamos reconhecendo a sua soberania e a sua majestade. E por essa razão, quando nós nos colocamos de joelho, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, nós somos pó e cinza, nós somos falhos, imperfeitos e pequenos, mas sabemos que Tu és grande, Tu és todo poderoso e que o Senhor pode me atender a minha oração e dar aquilo que eu estou colocando diante da presença do Senhor. Meus amados irmãos, e nós vemos isso na palavra de Deus, nós vemos isso
muitas e muitas pessoas que se ajoelharam diante da presença do Senhor e obteram resposta, obteram aquilo que precisava. Nós pegarmos a Bíblia Sagrada, no capítulo 9 e o versículo 18 de São Mateus, nós vamos ver que um homem chamado Jairo estava com a sua filha à beira da morte. A causa que levou Jairo a ir ao encontro de Jesus foi que a sua filha estava à beira da morte e Jairo não tinha outro recurso a não ser correr atrás de Jesus. Apesar de ser um chefe da sinagoga, ser um magistral da sinagoga, ser o responsável pela sinagoga, mas ele não viu outra porta a não ser correr até o Senhor Jesus Cristo e se prostrar diante dele. Mateus escreveu dizendo: enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu, agora mesmo venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Meus queridos irmãos, aqui nessa tradução, aqui a tradução diz que ela já havia morrido. Em outras traduções diz que ela estava à beira da morte. Mas Jesus não titubeou, Jesus não esperou nenhuma outra oportunidade. Jesus disse: vamos, eu vou com você até a sua casa. Meus queridos irmãos, e Jesus ouviu a voz de Jairo, atendeu a sua súplica, ele se ajoelhou, se prostrou pela causa da sua filha e ele obteve vitória. A Bíblia diz que Jesus foi lá e despertou a menina. Jesus chamou ela: Talita cumi, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina levantou e Jesus entregou ela aos seus pais, e naquele momento houve uma grande alegria, uma grande felicidade. Nós pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos acerca disso. E um exemplo que eu gosto muito, que eu achei muito benéfico para trazer para nós nessa noite, é da mulher Cirofenícia. A mulher Cirofenícia, ela não era judia, ela era uma gentílica, era uma mulher gentil, era uma mulher que não tinha compromissos com Israel, mas ela sabia que o Senhor Jesus, ela ouvira falar de Jesus com certeza, e sabia que ele poderia mudar a sua situação e poderia mudar a situação da sua filha. Então ela saiu e foi ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que ela vinha gritando atrás do Senhor, e os discípulos diziam: mande ela se calar, mande ela embora. Mas a mulher não quis ouvir aquilo, ela saiu correndo. A Bíblia diz que ela veio até o Senhor Jesus Cristo e ela se prostrou. Mateus capítulo 15, o versículo 25 diz: então ela veio e se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: não é lícito deitar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse: não, meu Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus Senhor. E o Senhor Jesus gostou tanto daquela fé, da fé daquela mulher, que ele disse: grande é a tua fé, mulher, vai em paz, e a tua filha está curada. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos prostramos diante do Senhor, ainda que a resposta não chegue imediata, mas com certeza vai chegar, porque Deus não suporta ver um crente de joelho na sua presença, buscando a sua face, implorando pela sua misericórdia ou por uma causa para que ele resolva, porque tem causas que somente Jesus é quem pode resolver. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma causa, e a causa era a sua cura. Ela estava à beira da morte, a qualquer momento aquela mulher ia morrer, ela estava a poucos metros da morte, mas ela ouviu falar de Jesus, ela correu até onde o Senhor Jesus estava, e ela chegou, se prostrou, se ajoelhou diante do Senhor, e apenas tocou na orla dos vestidos do Senhor Jesus Cristo, e ela foi curada. Apenas tocou na orla da veste do Senhor Jesus Cristo e ela foi curada. Ei, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nós estamos diante da presença de Deus
E o tema da campanha é: por esta causa me ponho de joelhos. Independentemente da sua situação, independentemente daquilo que você está vivendo, coloque a sua causa diante da presença do Senhor. Ore diante da presença do Senhor, se ajoelhe, ore a Deus, peça a Deus, coloque diante de Deus aquilo que você quer. Não sei se é uma causa própria sua ou é uma causa que você está colocando por outra pessoa, porque uma das coisas que mais o Senhor, Ele admira no crente é quando nós estamos intercedendo por outra pessoa. Deus gosta que nós nos prostremos diante da presença dEle. Deus gosta que nós nos prostremos diante da sua presença. Deus ama isso. Ele gosta muito quando nós nos prostramos para falar daquilo que precisamos, e até mesmo, melhor ainda, que Ele acha quando nós colocamos a causa de outra pessoa diante da presença do Senhor. Eu me lembro que um certo dia da minha vida, uma irmã ligou para mim dizendo que o médico havia desenganado, que ela tinha pouco tempo de vida, pouco dia de vida. E eu falei com ela, peguei aquela causa, disse: ó, irmã, tudo bem, eu vou orar por você e com certeza o Senhor vai entrar com providência. Quando eu terminei de falar com ela pelo telefone, eu falei com Jesus e disse: Jesus, a partir de hoje eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração, jejum, consagração total, jejum total e oração para que o Senhor cure essa irmã. Eu não falei nada para ela, e eu fiz a consagração, o jejum de 7 dias, orando e consagrando ao Senhor em prol da vida daquela irmã. Quando completou os 7 dias, meus queridos irmãos, parece uma coisa extraordinária aconteceu no 7º dia, quando eu terminei de entregar a consagração nas mãos do Senhor Jesus. O meu celular tocou, era a irmã, e ela ligou para mim e disse: irmão Moisés, eu estou curada. O médico disse que eu não tenho nada, o médico disse que eu não tenho mais nada. Ele ficou estarrecido por ver aquela coisa, desapareceu dentro de mim, aquela doença que ia me matar, dentro de poucos dias desapareceu, foi embora, e eu estou curada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando aquela irmã terminou de falar comigo, eu glorifiquei o Senhor, me alegrei, chorei muito na presença de Deus, e uma das coisas que o Senhor me recompensou com uma cura também. Eu tinha uma enfermidade que nem o médico poderia dar jeito, já tinha tomado vários remédios, os médicos já tinham pelejado comigo de todas as maneiras, mas quando eu orei por essa irmã, Jesus curou ela, e de bônus Ele também me curou para a glória do seu santo nome. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não sei qual é a causa que você está colocando diante da presença do Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: espere, pode ter paciência, espere um pouquinho, porque vai chegar a cura, vai chegar o milagre. Eu não sei se você está colocando a causa de alguém também diante da presença do Senhor. Não se preocupe, Deus vai agir, vai entrar com providência, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Apenas creia, porque a Bíblia diz, Tiago escreveu, que a oração de um justo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. O salmista disse: os justos clamam, o Senhor ouve e o livra de todas as suas aflições. Meus amados irmãos, e o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse salmista estava clamando diante do Senhor vários dias, clamando ao Senhor, mas ele teve a paciência de esperar, e o Senhor ouviu, e ele foi beneficiado pela bondade, pelo grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, por esta causa eu me ponho de joelhos diante da presença do Deus que criou os céus e a terra. Se você ainda não orou, busque ao Senhor em oração, porque a oração é a chave que abre todas as portas.
A oração é a chave que cura qualquer tipo de doença. A oração, ela move o coração de Deus. Quando um crente se dobra diante da presença do Senhor, Deus coloca anjos para batalhar em prol da sua vida. Quando o crente se coloca de joelho na presença do Senhor, Deus abre as janelas do céu e manda os anjos batalhar. Eu não sei se você está lutando diante do Senhor por causa da perseguição, por causa da doença, por causa das portas que se fecharam, por causa do vizinho que tem te atormentado, roubado a tua paz, a tua alegria, por causa dos problemas que tem vindo contra a tua alma com grande afinco, com muita força. Mas eu quero dizer para você, se coloque de joelho por essa causa aí, por essa causa que você está vivendo. Se coloca de joelho diante da presença do Senhor e pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai agir na tua causa para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Paulo orou pela santidade da igreja, Paulo orou pela união da igreja, Paulo orou pela unidade dos crentes de Éfeso e Deus ouviu de forma gloriosa, porque se você pegar o livro de Apocalipse, a primeira carta que Jesus mandou João entregar foi à igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia, e o Senhor disse, olha, o Senhor falou com aquela igreja, disse, olha, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor, deixasses o primeiro amor, mas arrepende-te e volta do lugar aonde você caiu, volta. Ele disse aqui, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentiroso. A oração de Paulo chegou até o trono da glória de Deus, e a igreja tornou-se uma igreja santa, que Deus disse aqui, Jesus disse que conhecia as obras dele, que a igreja era uma igreja que era perseverante, é uma igreja que não podia suportar homem mau, era uma igreja que colocou à prova aqueles falsos apóstolos que diziam que eram apóstolos, mas não eram, mas eram homens mentirosos. A palavra de Deus diz, ó, e Jesus disse, e tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Veja que a oração de Paulo, ela surtiu efeito. Paulo orou e Deus colocou as suas mãos sobre a igreja de Éfeso e a igreja tornou-se uma igreja santa diante da presença do Senhor. Mas aqui ele disse, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí o Senhor traz a memória dele dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Mas a igreja, ela vivia diante da presença de Deus, não aceitava o erro, porque Paulo orou pela unidade, Paulo orou pela santidade da igreja e pela união da igreja. Meus queridos irmãos, a oração pode todas as coisas. A oração é, como eu já disse, é a chave que abre os portões do céu, os portais celestiais. Então ore, você tem uma causa, coloca diante da presença do Senhor. Você está sofrendo, coloca diante da presença do Senhor. Não murmure, adore a Deus, coloque tudo diante do Senhor. Por essa causa, se coloque de joelhos diante do Deus eterno, do Senhor Deus que criou os céus e a terra, e Ele vai resolver o seu problema. Ele vai entrar com providência na sua causa para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou orando por todos. Deus abençoe aí a irmã Deise, o irmão Joaquim, a todos, a irmã Mária,